Fala galera, beleza? Vamos de mais uma videoaula para vocês. Agora, segundo reinado no Brasil. Encerrando aí o período de reinados e regências, né? Começamos com o primeiro reinado, foi a videoaula anterior, há duas videoaulas atrás. Aí depois veio o período regencial e agora segundo reinado no Brasil. Segundo reinado, que foi o período mais longevo dos portugueses no poder, né, de maior tempo, entre 1840 e 1889, data esta aqui que finaliza com a proclamação da República no Brasil. O nosso governante nesse período é Dom Pedro II. Poxa, Dom Pedro II governou por 49 anos, né, o Brasil. Isso só foi possível porque, se vocês voltarem à videoaula anterior, vocês vão saber que ele, através de um golpe, né, o golpe da maioridade, ele assume com 15 anos, então não era tão velho para governar o Brasil. E, apesar dele ter assumido com 15 anos, Dom Pedro II tinha como principal característica ser um líder conservador, um excelente articulista e muito diplomata no tocante a relações comerciais, principalmente com os países europeus. Então, por conta dessas três principais características pessoais de Dom Pedro II, ele vai conseguir perdurar no poder aí por 49 anos, né? Então, Dom Pedro II tinha as principais características para governar por bastante tempo. E como ele tinha essas principais características, ele vai vai contribuir demais para o Brasil em termos de avanço, de desenvolvimento. Tanto que uma das principais características do seu governo, né, eu coloquei para vocês aqui, ó, a característica do seu governo é o que? O aumento na produção do café, que é a principal fonte de renda do Brasil naquele período, né, de 1840 a 89, e, consequentemente, por conta do aumento da produção do café, aumenta o investimento nas ferrovias e nas indústrias. Ferrovias que vão possibilitar o desenvolvimento econômico do país como um todo, e as indústrias que vão facilitar principalmente no que diz respeito à exportação. O Brasil ele ganhou muito com a exportação, principalmente do café. Tanto que a primeira indústria que se instala no Brasil era a indústria que fabricava os sacos de juta. Juta é uma espécie de tecido entrelaçado, né, linhas, bem parecido com o saco de estopa, né, o saco de juta que era utilizado para fazer o transporte do café no Brasil para fora do país. Então, o governo de Dom Pedro II vai produzir então um aumento, né, vai facilitar o aumento, propiciar o aumento da produção do café, o investimento em ferrovias e a chegada de indústrias no Brasil, beleza? E sabendo então que foi um período longo, governado por um imperador que, né, entrou no poder já muito jovem, com 15 anos de idade, que era um excelente conciliador, articulista diplomático, ele vai trazer mudanças importantes para o Brasil durante o seu governo. Uma delas, talvez a principal, seja o fim da escravidão. Fim da escravidão que era necessário, tendo em vista que a Europa, por exemplo, principalmente Inglaterra, o principal apoiador do Brasil no processo de fuga de Portugal para cá, no processo de emancipação política, né, de independência, geração o empréstimo, né, para que nós pagássemos nossa multa com Portugal para sermos reconhecidos enquanto país e tudo mais, ou seja, a Europa, que é uma grande financiadora do Brasil, a Inglaterra, né, a grande financiadora do Brasil, e, consequentemente, a Europa toda, que estabelecia relações comerciais com o Brasil, vendia e comprava muito da gente, ela já não quer mais a escravidão. E o Brasil ainda é o país que luta para manter a escravidão, tendo em vista que a produção de café, que era a principal fonte de renda brasileira, era quase que 100% feita utilizando a mão de obra escrava. Então, era um problema de caráter econômico acabar com a escravidão no Brasil. Tanto que Dom Pedro II, por ser um excelente articulista, um diplomata de primeira, que sabia se relacionar com os outros países, ele vai criar as leis anti-escravistas, né, para ir acabando
pouco a pouco com a escravidão, tanto que esse acabar com a escravidão levou 38 anos para acontecer, né, de 1850 a 1888. Então, leva-se muito tempo porque tem toda uma estrutura envolvida com o término da escravidão. Precisa mudar muita coisa, né? E aí fica caracterizado como principal mudança no seu governo o fim da escravidão, né? Com o fim da escravidão surgem alguns outros quesitos, algumas outras questões a serem discutidas no Brasil. Por exemplo, a questão religiosa. Por que a questão religiosa é tão importante no Brasil? Primeiro porque quando o Brasil ainda era metrópole, o Brasil ainda era colônia e Portugal metrópole, a gente está falando da religião estritamente católica. Não era permitida, em hipótese nenhuma, manifestação de outras religiões no país. E isso, com o passar dos anos, com a chegada dos imigrantes, das relações comerciais com a Europa, com a Ásia também, o Brasil vai sofrendo a influência de outras religiões e, consequentemente, é algo a ser discutido. Ficaremos fadados apenas ao cristianismo, ao catolicismo, né? Nós não podemos manifestar nenhuma religião, então inicia-se um debate muito forte sobre a questão religiosa no Brasil. Um outro fator importante também, uma outra questão que acontece e que tem tudo a ver com o progresso da ideia republicana é a Guerra do Paraguai. Por que a Guerra do Paraguai ela contribui para a ideia republicana? Primeiro porque o Brasil utiliza o Rio da Prata para o transporte de mercadorias, bens e tudo mais, e o Paraguai era o detentor do Rio da Prata, vai criar leis aumentando os impostos, inibindo um pouco o transporte das mercadorias nesse rio, e por conta disso, o Brasil, Argentina, Uruguai vão entrar num conflito direto com o Paraguai, uma guerra, e os oficiais brasileiros que vão participar dessa guerra, quando eles saem de lá vitoriosos e retornam ao Brasil, eles querem ter participação política, o que Dom Pedro II não autorizou. Dom Pedro II criou uma lei onde dizia que nenhum militar ou ex-militar poderia ocupar cargo político. E isso vai gerar uma insatisfação da classe militar no Brasil, além da insatisfação por conta da questão religiosa, e os ideais republicanos que vieram para o Brasil desde a chegada da coroa portuguesa em 1808, né, junto com os ideais iluministas, com a necessidade de alteração do sistema de governo. Depois a gente tem o primeiro reinado lá, que Dom Pedro cria, né, na sua constituinte, os 4 poderes, e o poder moderador é muito questionado. Ou seja, as ideias republicanas já vieram sendo discutidas no Brasil, no período regencial, por exemplo, com as revoluções separatistas, a ideia de tornar-se independente do país para se transformar numa república e tudo mais. Ou seja, essa questão republicana vem à tona, e em 15 de novembro de 1889, então, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto declaram a República no Brasil. Como que eles fazem isso? Chegam com a sua junta militar e declaram prisão a todo o Congresso brasileiro, feito com a sua base quase que toda portuguesa ainda, e declara a prisão também de Dom Pedro II, destituindo dessa forma a monarquia, instalando o processo de república no Brasil. Então, 15 de novembro de 1889, data essa que a gente comemora, faz feriados e tudo mais no país, é da proclamação da república no Brasil. Esse período marca de fato o fim do domínio imperial e dos portugueses sobre o Brasil. Por que e dos portugueses? Porque o Brasil, desde 1822, ele ainda, mesmo que independente, ele estava sendo governado por portugueses, e era necessário então acabar com esse domínio português no Brasil, e é o que acontece aqui em 15 de novembro de 1889. O Brasil torna-se de fato república, acaba a monarquia e o modo de governo brasileiro passa a ser república.
Pessoal, é isso aí. Vou fazer uma revisão muito rápida para vocês aqui e vamos nessa. Primeiro, que a gente tem que pensar, o segundo reinado, consequentemente Pedro II, filho do Pedro I, do primeiro reinado, acontece entre 40 e 89. Dom Pedro II é conciliador, articulista diplomático, tem, né, bastante culto, tem um livre acesso aos países europeus, ele consegue se comunicar bem, bastante diplomático, né? E por conta dessas características dele, ele vai promover o aumento na produção do café, investimento em ferrovias e indústrias no Brasil, vai lutar contra, mas não consegue de fato se desvencilhar da necessidade de promover o fim da escravidão, cria as leis anti-escravistas, que de 1850 a 1888 vão acabar com a escravidão. Surgem questões a serem discutidas durante seu governo, a questão religiosa, por causa da hegemonia do catolicismo, do cristianismo no Brasil, a questão da Guerra do Paraguai, que foi primordial para que a questão republicana fosse rediscutida. E aí, em 15 de novembro de 89, Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com Floriano Peixoto, declaram a República no Brasil e o fim do domínio imperial português sobre o Brasil. Muito obrigado, é isso, pessoal. Quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um like também. Curta, comente, compartilhe, divulgue, História em Alta e nos vemos numa próxima. Valeu!